Olá, hoje iremos, na matéria de computação e solução de problemas, iremos falar sobre o capítulo 11 do livro C Descomplica. Hoje iremos falar sobre o capítulo 11 da alocação dinâmica, e onde vamos aprender sobre a malloc, calloc, relloc e a função free dentro dos ponteiros em si. Meu nome é Bernardo Marinho, então vamos continuar mostrando o que temos para mostrar. Alguns conceitos básicos. A alocação dinâmica ela consiste em, geralmente, requisitar um espaço de memória ao computador no tempo de execução, o qual devolve o endereço do início do espaço alocado para um ponteiro. Então, quando o endereço ele é alocado para uma variável, vai ter nenhum conteúdo. Mas quando você faz isso, você calcula o tamanho e aloca o quanto de posições de memória que vai ter. Então, aqui no caso, foi alocado 4 posições de memória, por exemplo, e foi usado o P0 como 11, 25, 32 e 44. Então, alguns conceitos básicos. A alocação dinâmica ela deve ser utilizada quando não se sabe exatamente o quanto de espaço de memória será necessário, e a alocação estática de memória é perene, resultando em desperdício de memória e por aí vai. Os blocos de memória também são alocados sobre demanda e os dados são acessados por ponteiro. E a alocação pode parar, se muita memória for solicitada ao mesmo tempo durante a execução. E a primeira função que veremos ver será a função sizeOf, que retorna o número de bytes necessário para alocar a memória em um único elemento. Então, aqui no caso, vemos o tanto de bytes que tem na função char, int, float, double e na estrutura, que é uma struct em cima. Então, como podemos ver, char tem 1 byte, int tem 4, float tem 4, double tem 8 e estrutura tem 8 bytes. A sizeOf também pode ser usada para retornar o número de bytes alocados para uma variável. No caso, aqui, mesma coisa do anterior, que foi alocado o sizeOf foi alocado sobre a variável a variável comp e a variável struct. A função malloc serve para alocar memória durante a execução de um programa. Um protótipo que temos aí do malloc. O parâmetro representa o tamanho de espaço de memória a ser alocado em bytes e por aí vai. E o endereço para a primeira posição do AE é alocado ou null em caso de erro. Então, retorna um ponteiro genético void na função malloc adaptando com typescape. Então, fizemos um typescape desse void para int. E a saída foi 1, 2, 3, 4 e 5. Se não houver memória suficiente, a função malloc retorna null. Sempre é preciso testar se a alocação for feita com sucesso. Podemos ver aí na função como exemplo, para ver se a memória não ultrapassou o suficiente. A alocação dinâmica também cria item, onde aloca e retorna uma única struct. Então, se você usar uma struct cria item, geralmente com void, ela retorna a alocação dinâmica da struct para ela ser criada a partir do ponteiro. Temos aqui como que ela deve ser feita corretamente e como não deve ser feita. Ela sempre deve ser feita dentro da função int usando malloc. Ela não deve ser, como é que fala? Usada como variáveis e questionadas. Então, o tempo da vida das variáveis é diferente na alocação dinâmica e estática. Na alocação estática, ela se encerra quando termina a função e por aí vai.
Então, calcula o tamanho dos vetores. Então, geralmente é usada a função sizeof para calcular o tamanho de vetor, onde se pega o valor sizeof do vetor dividido pela quantidade de vetores. Então, no caso aí foi feita a divisão, onde foi achado o primeiro tamanho do vetor de 50 e o tamanho do outro vetor de 1, que é a função referente ao primeiro número do vetor. Função calloc. Ela também serve para alocar memória durante a execução de programa. Temos aí um protótipo como anteriormente malloc, é usada da mesma forma, só que ela é mudada também. Ela tem uma certa diferença, que eu vou explicar. Onde no int ali é o número de elementos da array a ser colocado, e o tamanho é o tamanho do array de elementos. E o retorno que retorna o primeiro endereço da posição do array alocado ou no em caso de erro. Calloc. É uma prática recomendável testar se a alocação foi realizada com sucesso. Então você faz o calloc e vê se não ultrapassou o limite de memória. E depois printa e escaneia novamente. Então aqui temos o exemplo, que é a diferença de malloc e calloc, onde os bits de espaço são alocados com zero. Então eles são inicializados em zero, enquanto o malloc não é. Ele é inicializado a partir do que tiver como lista de memória. Função realloc. Modifica o tamanho da memória previamente alocada. Protótipo. Temos aqui void realloc, onde void do ponteiro e o int do tamanho. P é o ponteiro para o bloco previamente alocado, ou novo bloco. Tamanho é o tamanho em bits da memória a ser alocado. E retorno é o endereço da primeira posição do array, ou null em caso de erro. Então, a função realloc, ela pode precisar mover o bloco antigo para aumentar seu tamanho. O conteúdo do bloco antigo é copiado para o novo bloco. E, enquanto isso, nenhuma informação é perdida. Podemos ver aí no um é 5 onde reduz, um é usado 15 para aumentar e o outro é usado 0 para liberar a memória. Se o ponteiro previamente alocado for null, realloc aloca como malloc, fazendo que é usado como a mesma coisa que o malloc, só que como ele não foi alocado com nenhum tipo, usando no null, ele libera a memória, não libera a memória e só printa aquilo que você for alocado. A função free geralmente ela serve só para liberar a memória, para que fique disponível para futuras alocações. E a função sempre deve ser liberada somente, ela somente deve ser liberada quando você tem certeza que ela não será mais utilizada. Por exemplo, aqui no free, aqui o free p que libera o ponteiro p, que é no final do código, que é literalmente que sabe que a partir daquilo não vai ser usado novamente os números que foram alocados. Eles só vai ser usados depois do print. Então você pode ver que foi feito o print antes da liberação de memória. Alocação de matriz. Este tipo de alocação usando ponteiro para ponteiro permite criar matrizes que não sejam quadradas ou retangulares. Ela cria, o primeiro malloc cria as linhas da matriz e o segundo malloc cria as colunas da matriz. Alocação de matriz. É possível manter a notação de colchetes para representar cada dimensão de matriz. Então, para a gente manter a dimensão de matriz, aqui saiu errado, tinha que ser 1, 2, 3, 4, um do lado do outro. Fizemos primeiro malloc para apresentar a linha e o segundo malloc que é feito, o primeiro contador para a linha e o segundo contador para a coluna. E colocamos um número para cada ponteiro. Sempre é bom liberar a memória a partir do contador, porque depois que a gente usa um contador, libera suas dimensões na ordem inversa de qual ela foi alocada. Função para criar matriz, como eu falei, recebe a dimensão e retorna o ponteiro para a matriz alocada dinamicamente. Então a gente cria uma função, faz uma matriz com
faz o primeiro ponteiro com malloc, depois faz o segundo ponteiro com malloc novamente, que vai ser representado como a segunda matriz. Então, a função de liberar a matriz recebe a matriz alocada e seu número de linha libera a memória alocada. Void serve para liberar a memória, aqui no caso, libera a matriz, onde faz o contador da primeira matriz, libera ela, depois aloca a matriz 4, 3 para representar ela. Então, esses foram alguns fóruns para terem acesso. Temos aqui o StockFlow, que é muito utilizado para perguntas e respostas por programadores, e o StockFlow Brasil. Então, agora iremos para a atividade. Então, consegui acertar aqui. Tive uns problemas técnicos no código. Sempre quando vou apresentar 10 problemas técnicos. Então, a primeira atividade para escrever um programa que mostra tamanho em byte e cada tipo de dados ocupa memória. Char, int, float e double. Então, fizemos aqui. Nomeamos o tamanho de int, char, float e double. O tamanho de cada um usando a função sizeof. Sizeof de char, de int, de float e de double. E printa eles. Então, eita. Pessoal, parece que não quer rodar. Deixa eu fechar e abrir de novo. Eu acho que ele tá com erro. Open. Deixa eu abrir de novo aqui, pessoal. Calma aí. A pessoa parece que não tá copiando. Ctrl+C.
ver se agora vai. Então, pessoal, não tá indo. Vou rodar via web para vocês. Compilator C online. Saiu aqui. 1, 4 e 8. Calma aí. Rapaz, tá dando todo tipo de problema aqui, né? Vamos ver se vai rodar agora. Não tá rodando. Crie uma estrutura. Right, Ctrl A, Ctrl C, porque é um pedido seu, né, professor? Que tem que rodar o código, então eu vou rodar ele. Aqui tem que criar uma estrutura de aluno, receber 3 notas. Tá traduzindo aqui. 3 notas. Vai preencher o nome do aluno, vai preencher o tamanho e ver o que vai sair. Se vai sair, e saiu. 68 bytes certinho, conforme o correto. Criar uma estrutura agora chamada cadastro, onde a estrutura deve receber nome, idade, endereço. Uma pessoa escreve um positivo N e vai ser alocado na função. Então faz o cadastro dele normalmente. E nessa estrutura de cadastro é feito uma alloc desse cadastro, onde é preenchido com o número de... Cadê? O número que vai ser designado de alunos, vai preencher a partir do contador, vai preencher o seu nome, vai preencher a idade, consegui deixar aqui, vai preencher o endereço e vai voltar para o vetor. E depois vai voltar, vai fazer o scanf de quantas pessoas vai ser para começar lá em cima, vai criar cadastro e vai fazer o contador dessas pessoas. E depois libera a memória do conteúdo de pessoas. Pessoal, tá dando um probleminha aqui. Vou pausar e já volto. Então, pessoal, meu code blocks tá dando erro. Então, vou ter que reabaixar ele e já volto. Então, pessoal, tá tendo um erro no meu PC. Vou ter que resolver ele. Então, vou ter que mostrar só os códigos. Não tô conseguindo compilar. Não tô conseguindo. Vou ver se eu consigo compilar aqui de novo. Vou pegar aqui o compilator de C online para ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, não está compilando. Vou ter que mostrar só o código mesmo, pessoal. Então, esse foi o código. Vamos agora para o próximo. Tentei abaixar aqui novamente.
Então tá difícil. Calma de novo. Então, pessoal, mexi de novo no Code Blocks. Não sei qual o problema que deu. Mas vamos lá novamente. Questão número 5. E ela não quer abrir. Vamos aqui em propriedades. Então, pessoal, o código não quer abrir, né? Vou procurar uma outra forma de abrir ele novamente e já volto. Pessoal, então vou abrir aqui o código. Ctrl A, Ctrl C. Vou ver se vai funcionar agora. Então temos aqui que é um programa de ler um valor inteiro e ver se ele é não negativo. Se for não negativo, vai invalidar. Então vai invalidar e vai voltar ao sistema. Faz um malloc para esse vetor. Depois disso, é feito um contador desse vetor para contar os elementos. Caso deixe de 0, vai ser inválido. Vai fazer os elementos, fazer leitura dos elementos e depois vai liberar o sistema. Então, código executado. Digite o número não negativo. Elemento. Saiu. De entrada. Code Blocks está dando problema, pessoal. Então eu vou mostrar só pelo bloco de notas mesmo, porque está complicado. Vou abrir todas as atividades e escrever um programa que alote dinamicamente uma matriz de inteiros e as dimensões de matrizes deverão ser lidas do usuário. Em seguida, escreva uma função e CBS valor de 1. Caso o valor seja matriz, o valor retorna em 0. Contrário, volta a matriz. Então, é feita uma matriz, aqui com os dois contadores de for. Caso o valor seja igual, ele vai ser encontrado, igual a 1. E esse valor encontrado volta. É feito a leitura dos valores, a leitura da matriz, a leitura do for da matriz, a leitura do ciclo do for para a coluna da matriz, print é o valor de procura, o resultado do valor da matriz, libera ela e retorna em 0. Aqui é uma função que retorna um ponteiro para um vetor n inteiro alocado dinamicamente e o array deve ser preenchido com valores de 0 a n-1. Então, quando esse valor ser preenchido, ele vai ser feito em sequência, no caso. Vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. E aqui é criado um vetor, é feito um malloc desse vetor e o contador desse vetor. E retorna ele. Então, toda vez que eu vou digitar um valor, vai ser digitado todos os valores anteriores dele, a partir dessa lógica do primeiro contador. E por aí vai. Escreva uma função que receba um valor inteiro positivo n por parâmetros e retorna um ponteiro com um valor tamanho n alocado dinamicamente. Se n for negativo ou igual a 0, um ponteiro número deverá ser retornado. Então, cria o vetor. Caso ele for 0, o vetor vai ser anulado. Caso ele for maior, ele vai ser alocado. Depois de fazer isso, é feita toda aquela passagem já feita anteriormente para a criação do vetor e contador dele e liberação de memória, e depois printado. Cria uma função que receba uma string e retorne o ponteiro para essa string invertida. Então, criamos uma string char, depois o tamanho é feito pelo stdrln e ela é invertida a partir do malloc, aumentando mais um o seu tamanho. Ela é invertida a partir quando a gente usa o tamanho s dela, onde tamanho é menos 1, menos o contador. E ela vai ser invertida também com contrabarra 0, que é onde ela vai virar.
Não dá para mostrar, pessoal, porque o CodeBlocks não quer funcionar e outros compiladores via web não estão querendo rodar o código. Vamos aqui, cria um valor inteiro, positivo n para parâmetro e retorna um ponteiro com o valor n alocado dinamicamente, e esse valor deverá ser o teu elemento preenchido com o valor certo. Também, passado um parâmetro, se n for negativo ou igual a zero, um ponteiro número deverá ser retornado. Então, cria um vetor, vai depois retornar esse vetor, novamente, normal, se for menor que zero na luna. Só que, na hora que for fazer a leitura dele, esse ponteiro, caso seja nulo, será parado. Caso não seja nulo, será liberado e continuado o código. Aqui pede para fazer uma diagonal principal com 0 nas demais posições. Então, a lógica é fazer 2 for, enquanto o valor de i e o valor de j forem igual, a matriz pintará 1. Se não for igual, os valores de j pintará 0. Então, fará uma linha a partir disso com 1, uma diagonal principal. Essa daqui é o contrário, pede para colocar 1 na diagonal secundária, então vai ser 1 mais j igual a n menos 1, que i mais j vai ser o valor da posição da matriz, que vai ter que ser igual ao valor contador menos 1, que é onde vai ser alocado ao último valor da matriz da direita para a esquerda. E isso vai diminuindo 1 a cada uma linha. E o resto código é igual, pessoal. Aqui no caso pede para colocar um 0 quando o j for maior que i. Não, quando i for igual a j, coloca 0. Quando for j maior que i, vai colocar 1. E quando i for maior que j, vai colocar menos 1. Então, abaixo de 0 na diagonal principal vai ser menos 1. Acima vai ser 1. Aqui é uma função onde cria vetor de soma. Então, escreve uma função que receba como parâmetro dois vetores, a e b, de tamanho n, onde a função deve retornar um ponteiro tamanho c, que vai ser alocado dinamicamente fazendo a soma dos dois. Então, a soma dos vetores. Aqui embaixo não tem muito o que fazer, só vai fazer uma alloc de a e de b dos vetores. Vai fazer a leitura do a, vai fazer a leitura do b. E o c vai ser a soma dos vetores. E depois vai ser liberada a memória. Que é a soma dos vetores. Vai usar o contador i, que é onde cada contador e cada valor que ser lido do contador da posição 1 de A, posição 1 de B, vai ser a soma para o valor de C1, C2, C3, vai ser o valor alocado para as posições designadas dos vetores. Aqui é a mesma lógica, só que com multiplicação. Então, o C é inicializado em 1, para não haver lista de memória, e é trocado o mais por vezes. Agora, pede para fazer uma linha em coluna, um tamanho b e tamanho n. A função deve retornar o ponteiro com o vetor n o vetor c de tamanho n, e alocado em que C é o produto da matriz para que A é o produto da matriz A pelo vetor B. Então, toda a lógica é igual embaixo, não muda muita coisa. Só vai mudar aqui, vai ter dois ponteiros. Vai ser de ponteiro para ponteiro. Então, C vai ser inicializado 0. C vai ser igual à posição de C1 mais... Deixa eu voltar ali. Mais a posição de AI, que a posição de J de A vai ser multiplicado pela posição de B de J. Então, se C tiver 2 e A tiver 2 aqui, vai ser 4, a nova posição de 1 de C.
E se tiver 2 e aqui 4, a posição vai ser 8, porque 2 vezes 4 é igual a 8. Penúltima, pede para a gente retornar um ponteiro de B de tamanho n alocado dinamicamente, em que cada posição de B é a soma dos números daquela coluna matriz. Então, como disse anteriormente, vai ser feito isso, só que é mais fácil que a anterior, no caso. Aqui só é feita a soma no vetor B, no vetor J, posição J, onde é somada com a posição J de A. E também não é somado com 1. Então, a posição A1 vai se manter. Só a posição BJ que irá se mudar. E por último, pede para fazer a soma de dois vetores e a multiplicação de um. Então, é toda essa ladainha novamente, como vimos anteriormente, aqui embaixo não tem muita coisa que muda. Só uma loc e o caloc que deve ser feito. Multiplicação de matrizes aqui que muda, onde multiplica a matriz, onde você deve colocar, designar o A, que da primeira, na linha de A, coluna de B, e B para coluna de B e linha de B, onde vai ser lida manualmente, conforme aqui embaixo. Então a lógica central está aqui, onde se a coluna de A e coluna de B só for diferente, C vai ser nulo. Caso não, vai ser feito um malloc em C e um contador para contar. Então, o malloc e a CI vai ser igual a coluna de B. É feito o contador de coluna de A e coluna B. C vai ser iniciado em 0. E C vai ser igual a C e J mais a multiplicação do A e B. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a compreensão de todos, porque meu CodeBlocks realmente não quer compilar nenhum tipo de código. Terei que mexer no terminal do meu PC. Mas, desde já agradeço a todos e valeu!